paz de Cristo, irmãos e irmãs, é com alegria que estamos gravando mais um vídeo do nosso ensinamento Consagra-te ao teu ministério, para o Ministério de Pregação da Diocese de Osasco. Meu nome é Edivaldo, participo do grupo de oração Maria Mãe da Igreja. Por graça e misericórdia do Senhor, estou aqui para compartilhar com os irmãos neste vídeo mais um ensinamento que tem como tema um único evangelho. E quero tomar com os irmãos o texto base da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz assim: só há um evangelho autêntico. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas quando alguém, nós, um anjo, baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito, aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar uma doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro, ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Palavra do Senhor. Irmãos, irmãs, dando continuidade a esta série, como já havia dito num ensinamento anterior sobre a responsabilidade do anúncio, quero também aqui, neste novo ensinamento, trabalhar com os irmãos a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um só. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele escreve a uma comunidade cristã. Paulo não está escrevendo para gentil, Paulo não está escrevendo para uma comunidade que não conhece a Deus. Paulo está escrevendo para uma comunidade que conhece a Deus. E Paulo escreve já fazendo uma exortação, dizendo que existe um único evangelho, autêntico, só ele. E Paulo exorta a comunidade, porque parece que a comunidade, os irmãos da Galícia, estavam se desviando do evangelho. E Paulo, a partir do versículo 6, diz assim: estou admirado que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça. Primeira coisa que queria compartilhar com os irmãos aqui, que enquanto anunciadores do evangelho, eu e você fazemos por graça, não por mérito e competência. É graça de Deus eu estar aqui, nesta hora, gravando este vídeo e compartilhando com os irmãos. É graça de Deus pregar no meu grupo de oração. É graça de Deus pregar numa casa. É graça de Deus pregar no tu a tu, no coração de um irmão, numa evangelização pessoal. Então, nesse ensinamento, precisamos entender que tudo que nós recebemos e fazemos é por graça. É por graça de Deus. E Paulo queria que a comunidade dos Gálatas entendesse isso. Mas Paulo olha para a comunidade e identifica um evangelho diferente. É interessante, irmãos, que essa palavra é um pouco chocante. Paulo encontrou um evangelho diferente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe o verdadeiro e o falso. E toda falsificação, irmãos, e isso nós precisamos entender esse ensinamento. Toda falsificação, ela está sempre pautada numa plataforma verdadeira. Quando alguém vai falsificar um dinheiro, ele sempre usa o pano de fundo, um dinheiro que é verdadeiro. Exemplo, quando quer se falsificar uma nota de R$100 por causa do seu pano de fundo azul, sempre se usa ou uma nota de 2 ou uma nota de 5, por causa da mesma cor. Paulo está dizendo aqui, irmãos, é preciso que nós trabalhemos, fixemos no único evangelho que é o verdadeiro, não um evangelho diferente. Veja, Paulo diz que qualquer coisa que seja diferente do evangelho de Cristo, ele é falso. E aí no versículo 7, Paulo fala assim: de fato, não existe dois evangelhos, existe pessoas que semeiam confusão.
Aqui, irmão, nós precisamos, como pregadores, anunciadores, homens e mulheres do Evangelho, identificar que muitas vezes essas pessoas sou eu. Paulo está falando com a comunidade e pessoas que estão dentro da comunidade. Estamos falando num propósito ministerial de pregação. Renovação Carismática Católica, Diocese de Osasco. Muitas vezes eu, enquanto pregador, no meu grupo de oração Maria Mãe da Igreja, entro nessa tentação de pregar um evangelho diferente. Um evangelho que não é aquele que Jesus revelou quando esteve sobre esta terra. E Paulo diz assim, todos aqueles que fazem isso semeiam confusão, querem perturbar a verdade. E hoje, irmãos, aqui nós precisamos de maturidade, e eu sempre digo isso, a gente já cresceu, agora a gente precisa amadurecer, porque quem cresce não amadurece e apodrece. E esse tem sido um dos grandes problemas nossos. Falta de entendimento a respeito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz para a comunidade, olha irmãos, tem gente no meio de vós semeando confusão. Eles querem perturbar o Evangelho de Cristo. E no versículo 8 ele diz assim, mas ainda que alguém, nós, um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Então veja, é o que recebe. Mais uma vez aqui, retornando ao vídeo passado, sobre a responsabilidade, é o que recebe. Como Ezequiel recebeu, ele transmitiu, como Paulo está dizendo para a comunidade de Gálatas aqui. Irmãos, é o que a gente recebe, que a gente deve transmitir. Se a gente entrega, transmite o que a gente não recebe, nós geramos confusão. Irmãos, quero também compartilhar um texto que está muito próximo. Paulo também escrevendo à comunidade dos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, Paulo diz assim, oxalá suportássemos um pouco de loucura de minha parte. Assim, tolerai-me, eu vos consagro um carinho e um amor santo, porque vos desposei como um esposo único e vos apresentei a Cristo como uma virgem pura. Versículo 3. Mas temo que como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos e se apartem da simplicidade para com Cristo. Porque quando aparece alguém pregando outro Jesus, diferente daquele que vos temos pregado, ou trata-se de receber outro Espírito, diferente daquele que haveis recebido, ou outro evangelho diverso que haveis abraçado de boa mente, o aceitais. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que logo naquele tempo, veja, a comunidade carismática no nosso meio, Paulo diz que já havia outro Jesus, outro Espírito Santo e outro evangelho. O que Paulo identificou na comunidade, confusão. E o que nós muitas vezes temos visto na nossa pregação, o que mais muitas vezes nós temos visto nos nossos ensinamentos, confusão. Veja, Paulo está falando de novo com uma comunidade que estava sendo influenciada por outro Jesus, outro Espírito Santo e outro Evangelho. Aqui, irmãos, quero chamar a sua atenção para que nós encontremos em nós o que é diferente. Aonde tem outro Jesus? No meu anúncio. Aonde tem outro Espírito? No meu anúncio. Aonde tem outro Evangelho? No meu anúncio. É uma responsabilidade pessoal, minha, de cada um de nós, identificar aonde nós estamos fazendo diferente da vontade daquele que nos enviou. Por quê, irmãos? É interessante que Paulo diz aqui aos Coríntios que ele teme que como a serpente enganou Eva, nós também sejamos enganados. E como a serpente enganou Eva? Você conhece a história. Deus vai, faz o homem e a mulher, planta eles num jardim, dá a eles princípios, Deus sai. Na sequência que Deus sai, a serpente entra. E a serpente fala parecido com Deus. Só que Deus falou a partir de um princípio de ordem. E a serpente falou a partir de um princípio de vontade. E o homem e a mulher, tentado por esse princípio de vontade, escutou a quem, irmãos? Escutou o diabo. Veja, no paraíso, escutou a Deus primeiro, escutou a serpente segundo, mas obedeceu a quem? A serpente. Por quê? Porque a serpente falou parecido com Deus.
E ao invés deles escutarem com os ouvidos, eles trabalharam com os olhos. O que a serpente fez? Apresenta para Eva um fruto. E Eva, a partir do que viu, esqueceu o que ouviu. O que está acontecendo, irmão, nos nossos dias? Hoje existe uma propaganda de um evangelho triunfalista, de um evangelho que só vive para atender demanda de carência e necessidade humana. Um evangelho que perdeu o seu princípio. A Bíblia diz que Deus é princípio. Então, desde Gênesis até o Apocalipse, a palavra é palavra de princípio. Mas o que transformamos? Deus como meio. Deus se tornou o meio para tudo. Onde ele deveria ser princípio de tudo, ele se tornou o meio para tudo. Então esse evangelho que transforma o Deus de princípio num Deus de meio, ele é diferente. E Paulo está dizendo, olha, se nós transformarmos Deus num meio, nós estamos pregando um evangelho diferente e nós sejamos anátemas, excomungados. É o que Paulo está dizendo aqui para os coríntios. Olha, outro Jesus, outro Espírito Santo e mais ainda, outro evangelho. E vocês estão aceitando isso de boa fé, porque atende demanda. E nós não somos pregadores de demanda. Nós somos anunciadores da verdade. Nós somos anunciadores da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. É interessante, irmãos, que Satanás, a Bíblia diz aqui no versículo 14, e eu quero tomar com você, o que não é de se espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Veja, Satanás não vem como trevas, ele vem como luz. Para quê, irmãos? Para enganar. Lembra-se do começo? Que toda falsificação está em cima de uma plataforma verdadeira? Quando Jesus, lá no texto de Lucas 4, é tentado pelo diabo, preste atenção nisso, irmãos. Vai dizer assim que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E Satanás chegou no último dia, no dia que Jesus estava mais fraco, no dia que Jesus, na sua humanidade, estava desidratado e com fome. E qual foi a proposta de Satanás? Para que Jesus transformasse aquelas pedras em pães. Qual foi a ferramenta que Satanás usou para tentar Jesus? A Bíblia. Veja, toda vez que nós usamos a palavra com o espírito errado, nós estamos se assemelhando ao diabo. Toda vez que alguém usa a palavra com o espírito errado, essa palavra não é palavra de graça, é palavra de tentação. E veja, Satanás pega e vai dizer para Jesus, olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em quê? Em pães. Ele trabalha a dimensão dos olhos. Jesus olha para a pedra e visualiza pão. E aí Jesus rebate Satanás dizendo assim, não, porque está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da onde? Da boca de Deus. Então se procede da boca de Deus, ativa o quê? Os meus ouvidos, não os meus olhos. Então veja, o evangelho diferente traz a fé do ver. Mas Paulo, em 2 Coríntios 5:7, diz o seguinte, que não andamos por visão, andamos por fé. Então, irmãos e irmãs, que nesse segundo ensinamento nós não caiamos na tentação de pregar um evangelho diferente, de negar a redenção da cruz, de negar... O que é o evangelho, irmãos? O evangelho é uma entrega de tudo. Deus é o princípio. Cristo nunca será um meio para me safar dos meus problemas. Cristo é a graça de Deus que veio me salvar e me transformar. Que a gente entenda e não caia nos enganos da serpente. Que nós não demos ouvido ao evangelho diferente. Irmãos, é preciso entender que o evangelho diferente vem atingir a mim, a você. Somos tentados a falar aquilo que a palavra não fala. Por isso, eu quero nesse segundo ensinamento chamar a sua atenção. Quero chamar a sua atenção enquanto anunciador. A partir de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, quando Paulo vai dizer que não existe outro evangelho, que isso é confusão, mas como Paulo diz aqui, olha, cuidado com outro Jesus, cuidado com outro Espírito Santo, cuidado com outro evangelho. Que o Espírito Santo gere em nós certeza, convicção e não confusão. Que quando nós pregarmos, nós peçamos que o Espírito Santo nos dê a graça de pregar o evangelho autêntico, não o evangelho fabricado, o evangelho dos princípios,
não o Evangelho como meio. Que o Espírito Santo venha, me convença cada um de nós, pregadores, anunciadores e anunciadoras do Evangelho dentro da nossa diocese. Que nós não sejamos pegos como Eva foi, que os nossos olhos não nos levem a anunciar um Evangelho diferente daquele que nós ouvimos e recebemos da parte do Senhor. Que o Espírito Santo gere também em nós essa responsabilidade, para que nós sejamos pregadores autênticos do Evangelho, da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe.